Brasil se aproxima de 53 mil mortes por Covid-19. O balanço do consórcio de imprensa, divulgado hoje, agora no início da tarde, a 1h, contabiliza 52.951 mortos. O número de infectados é de quase 1.158.000 casos. O estado de São Paulo, após bater mais um recorde de casos positivos e óbitos, anunciou agora há pouco a reabertura da rede de ensino a partir do dia 8 de setembro, no início com 35% da capacidade total. Jair Bolsonaro deve prestar depoimento à Polícia Federal no inquérito que apura a tentativa do presidente em interferir no órgão, na Polícia Federal. O ministro Celso de Mello, do STF, vai decidir se a PF vai poder interrogar Bolsonaro, que é réu nesse processo, ou se o presidente poderá fornecer um depoimento por escrito. Esse inquérito teve origem, lembrando, nas denúncias de Sérgio Moro, que acusou o presidente de tentar interferir na Polícia Federal. E Sérgio Moro também ele vai ser intimado pelo Tribunal de Contas da União para explicar o contrato de trabalho remunerado que ele firmou com uma empresa de comunicação, o que é proibido nos 6 meses seguintes à saída de qualquer ministro do governo. Nesse período, que é chamado de quarentena, o salário de ministro continua sendo pago. E Moro só tinha autorização para dar aula, mas ele virou colunista de uma revista eletrônica, como vocês podem ver. Inclusive, ele fez um anúncio pelas redes sociais. E agora vai ser intimado, então, pelo TCU para explicar esse contrato. Funcionários do Banco Mundial, olha só, não querem Abraham Weintraub como diretor executivo da instituição. A Associação de Funcionários enviou uma carta à Comissão de Ética do banco, pedindo que a indicação de Weintraub, que foi feita por Jair Bolsonaro, seja suspensa. O documento cita o caso da postagem que o ex-ministro da Educação foi racista com os chineses e cita também frases ditas na reunião ministerial do dia 22 de abril, quando Weintraub disse, por exemplo, odiar os termos povos indígenas e povos negros. Parlamentares da oposição estão pedindo esclarecimentos aos Estados Unidos sobre a entrada e a permanência de Abraham Weintraub no país. Lembrando que ele chegou no sábado de manhã a Miami, quando ainda era ministro da Educação. A exoneração desse cargo foi publicada horas depois e depois ainda teve a data retificada. Ontem isso aconteceu. A data foi retificada do dia 20 de junho para o dia 19 de junho. Uma carta assinada por 72 deputados da oposição foi encaminhada ao embaixador americano no Brasil, Todd Chapman. Nesse documento, os parlamentares perguntam sobre qual status Weintraub entrou e permanece nos Estados Unidos, uma vez que ele não é, inclusive, mais representante de nenhum órgão do governo brasileiro. A suspeita é a de que ele teria entrado com passaporte diplomático. Olha aí as fotos que, inclusive, ele postou nas redes, dizendo que já tinha chegado em segurança a Miami. Como ele deixou de ser ministro, inclusive, Weintraub, ele vai ser julgado pela justiça no inquérito de crime de racismo que ele teria cometido contra a China. E esse inquérito agora passa para a primeira instância. O ministro da STF, Celso de Mello, enviou o processo que corria no Supremo para a primeira instância. Mais uma notícia, o governo ainda não anunciou o nome do novo ministro da Educação. Ontem, Jair Bolsonaro recebeu Renato Feder, que é atual secretário de Educação do Paraná. Feder definiu o encontro como uma entrevista de trabalho e disse que seu nome ainda não foi confirmado. No livro Carregando o Elefante, que Feder é coautor dessa obra, ele defende o fim do Ministério da Educação. Num trecho desse livro, ele compara o seguinte: assim como é melhor que uma empresa privada frite hambúrgueres do que o governo, o mesmo ocorre no caso de uma escola. Essa foi a citação, então, um trecho de uma frase que está no livro Carregando o Elefante, cujo coautor é Feder, Renato Feder, atual secretário de Educação do Paraná e cotado para ser o novo ministro da Educação. Última notícia, o Senado aprovou o texto base da PEC que adia as eleições municipais 2020. Essa proposta de emenda constitucional prevê a realização do primeiro turno das eleições no dia 15 de novembro e o segundo no dia 29 de novembro. Essa PEC segue agora para a votação na Câmara. Pelo Twitter, Luiz Roberto Barroso, que é presidente do TSE,
comentou a decisão do Senado. Ele disse assim: a aprovação em tempo recorde pelo Senado da PEC para adiamento das eleições por algumas semanas acolhe sugestão do Tribunal Superior Eleitoral, que ouviu especialistas em saúde pública. Todos recomendaram de forma unânime e consensual a conveniência do adiamento das eleições por algumas semanas. Sobre tudo isso, a gente conversa agora com o Leandro Fortes. Oi, Leandro, tudo bom? Muita coisa, né? Leandro, vamos falar um pouquinho sobre essa história de Abraham Weintraub? Então, a gente conversou na sexta-feira, quando ele tinha dado algumas declarações de que, de fato, fugiria para os Estados Unidos, sairia do país, e daí no final de semana rolou tudo isso, e agora ele está sendo acusado, inclusive, de fraude. Tem muitos questionamentos em relação a como ele entrou nos Estados Unidos, se foi com passaporte diplomático, e agora essa mudança na data da exoneração pode configurar, inclusive, uma fraude. Então, assim, tem muita coisa envolvendo o Abraham Weintraub e o Ministério da Educação, né? O que está claro para mim é que houve uma fuga, né? Ele fugiu do Palácio Planalto, uma fuga planejada. E agora se sabe, Marita, que também se descobriu que o MEC é um dos maiores contratantes da Cristina Kirchner, que é sócio desse advogado Frederico Asseb, né? Mulheres sócias, que recebeu mais de 40 milhões em contratos do MEC, da gestão do Weintraub. Ou seja, esse sujeito é um marginal que está foragido. A Associação de Empregados do Banco Mundial não quer lá, porque sabe que vai ser um vexame, vai ser uma vergonha para o banco, né? Vai ser um desprestígio para o banco. E agora tem essa questão da própria entrada dele nos Estados Unidos, e a entrada e permanência. E ele é um sujeito, como todo imbecil, debochado, ele faz fotos, anunciou que ia fugir, é um fanfarrão. Está na hora de algemar esse sujeito e mandar ele de volta para o Brasil, porque, inclusive, ele vai ser condenado por racismo. Porque ficou claro naquela reunião do dia 22 de abril de que ele tem atitudes realmente racistas. A maneira como ele falou dos chineses e a maneira como ele tratou a questão dos povos indígenas, dos povos negros, quilombolas, é típica, inclusive tipicamente do Código Penal, de racismo. Então, assim, o Weintraub, ele ultrapassou todos os limites porque ele achava que ficaria impune. Ele agora não é funcionário do Banco Mundial, não será funcionário do Banco Mundial porque o Banco Mundial não quer. Ele entrou nos Estados Unidos de forma sorrateira, provavelmente de forma ilegal e fraudulenta, usando um passaporte diplomático, e não se sabe como ele está se mantendo lá. Ou seja, é bem provável, né, que o governo americano tome uma medida e deporte Weintraub de volta para cá, e aí ele vai ter que dar explicações à polícia e à justiça, porque esse cara, realmente, de todos esses bolsominions que têm passado pela nossa vida, é o mais execrável, depois, é claro, do presidente Jair Bolsonaro. Leandro, como você viu esse sujeito que está cotado para ser o novo ministro da Educação? Thalita, é um idiota com cara de idiota, que escreveu coisas idiotas. E agora, na iminência de ser nomeado ministro da Educação, está tentando, inclusive, dizer que mudou de ideia. É mentira. Ele é secretário de Estado do Paraná, do governo do Ratinho, que é um subgoverno Bolsonaro, da pior qualidade, né? Paraná se tornou um ninho do conservadorismo mais tosco e mais lamentável do Brasil. E esse sujeito não tem a menor condição de ser ministro da Educação, a não ser, claro, ministro da Educação do governo Bolsonaro. Porque o que se espera de um ministro da Educação do governo Bolsonaro, como foram os dois anteriores, é que seja uma pessoa completamente desconectada à questão da educação, que não tenha nenhuma visão de educação, que não entenda minimamente das demandas e necessidades da educação do Brasil e dos brasileiros, sobretudo dos brasileiros mais pobres. É um sujeito que tem a cabeça voltada para o neoliberalismo mais absurdo possível, que acha que a educação e hambúrguer é a mesma coisa, e que, obviamente, por essa razão, está sendo cogitado para ser um novo e desastrado ministro da Educação do Brasil.
E essa questão do depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal? Celso de Mello ainda vai decidir se vai ser por escrito ou se vai ser presencial. Mas você acredita que pode ser mais um baque no governo esse depoimento? Tendo em vista, inclusive, que Bolsonaro não se manifesta de uma forma muito clara, né? É sempre tudo muito confuso quando ele resolve se manifestar. Bom, ele não consegue se manifestar porque ele é um demente, né? Ele tem problemas cognitivos muito graves e só consegue se manifestar de forma histérica e agressiva. A praxe, Thalita, é de que presidentes da República, senadores, enfim, altas autoridades, como se diz, elas normalmente não prestem depoimento por escrito. Não vai ser estranho se for por escrito. Não será estranho que o Celso de Mello autorize ele fazendo por escrito. Se for por escrito, obviamente não vai ser ele que vai escrever, porque todos nós sabemos que ele também não sabe escrever. Vai ser a assessoria do presidente que vai montar os argumentos que ele tem apresentado, né, negando que tentou interferência, mas embora seja claríssima que ele tentou interferência, né, uma das poucas vezes que o Sérgio Moro não mentiu na vida foi explicando como foi feita a tentativa de interferência da Polícia Federal. Ela é muito clara, ela tem muitas provas, ela tem muitos elementos. Agora, ele vai negar, obviamente, vai dizer que jamais teve. O próprio general Heleno, que já depois, né, no inquérito no Ministério Público do Rio de Janeiro, ele disse que, de fato, os seguranças foram sendo trocados pelo presidente da República, os seguranças da Polícia Federal, foram sendo manipulados, o que já é uma coisa ruim para o Bolsonaro. Agora, Thalita, já é ruim para ele, já é uma derrota o fato de ele ter que depor, né, dele ser réu num processo aberto pelo Sérgio Moro. Assim, ele e o Sérgio Moro eram uma pessoa só e agora se dissociaram e estão em guerra, e eles que se matem. Leandro, beijão para você. Até sexta. A gente tem conversado toda quarta e sexta, tem sido ótimo. Agradeço se você voltar na sexta, inclusive. Beijão para você. Um beijo grande, Thalita.